Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver uma série de casos mostrando uma entidade muito importante, que é a hipertensão arterial pulmonar e hipertensão pulmonar. E por que isso? Ela tem um sintoma muito inespecífico, que geralmente pode ser só uma dispneia, um cansaço, que inicialmente é aos esforços e depois progressivamente ao repouso. E isso pode estar presente em diversas outras situações patológicas, até mesmo mais prevalentes. Mas é importante a gente conhecer ela e colocar ela dentro dos nossos diagnósticos diferenciais para que seja pensado nesses pacientes. Até porque a hipertensão pulmonar ela está relacionada a algumas outras patologias e, em estando presente, ela determina um pior prognóstico a esses pacientes. Então, o seu diagnóstico, quanto mais precoce, pode ser tratado e pode ter um melhor desfecho a esses pacientes, melhorando qualidade de vida e sobrevida. Ela basicamente é dividida em 5 grupos. Essa classificação mais recente leva em consideração a fisiopatologia e dentro disso está também relacionado ao manejo terapêutico. Aqui a gente vai ver o grupo 1, que é a hipertensão arterial pulmonar, e vamos ver também um caso do grupo 4, que é o tromboembolismo pulmonar crônico. Bom, e se você não me conhece, é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Me chamo Ariel, eu sou médico radiologista e trabalho como assistente no grupo de emergências do Hospital das Clínicas da USP. Bom, a gente começa mostrando a nossa animação, que vai explicar toda a fisiopatologia da hipertensão arterial pulmonar, e aí a gente vê os casos. Vamos falar sobre a hipertensão arterial pulmonar? Antes de iniciar a explicação de sua fisiopatologia, vamos rever a anatomia da circulação sanguínea. O sangue que nutre os órgãos retorna ao coração através das veias cavas superior e inferior. De lá passa pela nossa bomba central, o coração. Circulando pelo átrio ventrículo direito, o sangue é bombeado para o pulmão através da circulação pulmonar. Atinge o tronco da artéria pulmonar, a qual se divide em artérias pulmonares direita e esquerda, e que se subdividirá em ramos segmentares, subsegmentares, até os níveis microscópicos de arteríola. Na menor unidade vascular, teremos os capilares pulmonares, e que, em contato com os alvéolos pulmonares, realizarão as trocas gasosas necessárias. Depois disso, o sangue retornará através das veias pulmonares para o coração, onde, através das câmaras cardíacas à esquerda, bombeará o sangue oxigenado para todo o corpo. Agora, nas regiões microscópicas da vasculatura pulmonar, há uma fina regulação para manter a homeostase, sendo caracterizada pela capacidade de vasoconstrição e vasodilatação arterial arteriolar. A disfunção gradual nesse sistema sincronizado e harmônico de vasodilatação e vasoconstrição, gerado sobretudo por uma disfunção endotelial, é o princípio para a hipertensão arterial pulmonar. De maneira muito sintética, basta nesse instante a gente saber que as vias moleculares ocorrem pelas vias da prostaciclina, do óxido nítrico e da endotelina 1. A importância desse conhecimento será principalmente para os pontos-alvos das diversas terapias empregadas na hipertensão pulmonar, que é de suma importância no manejo desses pacientes. E, resumidamente, como teremos então a hipertensão arterial pulmonar? Veja esse exemplo de uma arteríola e observe a sua espessura e a área livre central, por onde circula o sangue, representado por esses inúmeros pontinhos vermelhos, as hemácias. Na disfunção endotelial, com remodelamento e no desbalanço da autorregulação, tendo um predomínio vasoconstritor, a área livre da circulação das hemácias será menor. Intuitivamente, observamos que fica mais difícil o sangue percorrer esse caminho, existindo um aumento da resistência vascular pulmonar. Cronicamente, o que está na microcirculação pulmonar refletirá em toda a circulação que está anteriormente a ela, a montante. Além disso, essa situação propicia ainda a um estado de estase vascular, favorecendo a formação de pequenos trombos de estase e gerando ainda um estado global de hipoxemia, bem como pró-inflamatório, e todos eles favorecem a uma perpetuação e agravamento da hipertensão pulmonar.
Nas fases iniciais, essas alterações repercutirão com os primeiros sintomas da hipertensão pulmonar, como o cansaço e a falta de ar. Inicialmente, eles ocorrem aos esforços e progressivamente serão sentidos em repouso. Na tentativa de adaptação e de suprimir esse regime hipertensivo pulmonar, observaremos um aumento do calibre da circulação arterial pulmonar, com aumento das dimensões das artérias e do tronco da artéria pulmonar. Posteriormente, em situações mais avançadas, a resistência vascular é tão grande que exigirá um esforço maior das câmaras cardíacas à direita, o que vai ocasionar um aumento tanto no seu tamanho quanto na espessura, sobretudo do ventrículo direito. Em situações mais graves, estágios mais terminais da hipertensão pulmonar, o coração direito começará a dar sinal de falha, resultando na falência cardíaca direita. Nesses estágios, os sintomas provavelmente serão mais exuberantes e ainda acrescentará, por exemplo, a dor no peito e síncope aos esforços, o edema, com consequente ganho de peso secundário a esse edema, bem como a uma anorexia e uma dor abdominal, também secundários à congestão. Caso essa disfunção aconteça depois do sistema arterial pulmonar, como numa disfunção das câmaras cardíacas à esquerda ou uma disfunção do sistema venoso pulmonar, a consequência será a mesma, só que aí nós chamaremos de hipertensão pulmonar pós-capilar, e nesse caso associada à doença cardíaca esquerda. Existem ainda outras formas de hipertensão pulmonar, por exemplo, associada a problemas do parênquima pulmonar que levam ao aumento da pressão na circulação pulmonar, ou também uma embolia pulmonar aguda que pode cronificar e evoluir para uma hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, entre outras. Bom, a gente viu já a animação, viu o que aparece nos exames, né? Então agora a gente vai para os casos. É importante falar que o raio-x de tórax vai ser numa das fases mais iniciais. Outro exame que é bem importante, bem relevante nesse contexto, é o ecocardiograma. O eco tem algumas limitações, pode ter um falso positivo um pouco elevado, mas ele é muito importante. E aí, além disso, a gente vê a tomografia também, que a tomografia vai ser possível avaliar coração, os vasos mediastinais e ver se tem alguma alteração no parênquima pulmonar associado. Podemos ver também o tromboembolismo pulmonar com a angiotomografia, a cintilografia para ver distúrbio, ventilação, perfusão. Bom, então vamos começar aos poucos mostrando as alterações. Aqui é uma paciente feminina de 83 anos, ela tem hipertensão arterial pulmonar, tinha uma cardiopatia congênita. Então a gente está diante aqui de um raio-x na incidência postero-anterior. Aqui o que a gente já vê, chama atenção principalmente esse material denso aqui, né, com esses fios metálicos. Isso daqui é um marca-passo cardíaco na parede torácica direita, os fios dos eletrodos, e eles estão na direção das câmeras cardíacas à direita. A gente vai focar aqui principalmente no parênquima pulmonar e no mediastino. Parênquima pulmonar aqui à direita, a gente perde um pouco esse contorno do costofrênico direito, então pode ter um pequeno derrame pleural aqui desse lado. E aí o que a gente vê principalmente? Índice cardiotorácico. Índice cardiotorácico a gente traça uma linha da extremidade até a outra extremidade do coração e divide isso entre as extremidades da transparência pulmonar. Quando essa razão é maior que meio ou maior que 50%, a gente está diante de uma cardiomegalia. Aqui nitidamente a gente está diante de uma cardiomegalia. E quais câmeras estão aumentadas? A gente vê a transparência da coluna nessa região e vê que tem esse abaulamento para cá, indo em direção ao hemitórax à direita. Então a gente tem um aumento do átrio direito aqui. A gente tem também um aumento do ventrículo esquerdo, que a gente consegue ver. O resto a gente não vê tão bem, começa a ficar muito sobreposto nessa incidência PA. Além disso, apesar de ter esse marca-passo, a gente consegue ver aqui atrás essa densificação nessa região mais central. A gente está vendo um hilo pulmonar proeminente. E esse hilo pulmonar, ele basicamente é composto pela artéria pulmonar direita. Então, a gente está diante de um aumento da artéria pulmonar. E a gente viu que isso tem relação com a hipertensão pulmonar. Além disso, a curvatura aqui da crosta da aorta está nessa região
e a gente vê esse aspecto côncavo para cá. Isso daqui é o tronco da artéria pulmonar. Então ele está bem aumentado nessa paciente, sugerindo para a gente uma hipertensão pulmonar. Nesse caso a gente não tem o perfil, então vamos ver a tomografia. Na tomografia o nosso foco aqui, as discussões, será de mediastina, então a gente vê principalmente a janela de mediastina. Ela é boa para ver a gordura do subcutâneo, a musculatura e as estruturas mediastinais, que são os vasos, né, o coração e a estrutura do hilo pulmonar. Aqui a gente está diante do marcapasso cardíaco na parede torácica anterior. A gente vai descendo, chega aqui na transição cérvico-torácica. A gente vê aqui os principais ramos da crosta da aorta até descer e aí chegar na crosta da aorta. Então aqui a gente está vendo a crosta da aorta, tem a teromatose na crosta da aorta, aqui está a traqueia, para cá em preto, que a gente não vê bem, é o pulmão direito, para cá o pulmão esquerdo. Nessa região aqui, ó, começa a aparecer essa imagem e aqui começa a aparecer essa imagem. São as artérias pulmonares e a gente desce um pouco mais, aqui na frente fica a aorta torácica ascendente e aqui atrás a aorta torácica descendente. Com essa morfologia, com aspecto em V invertido, a gente vê o tronco da artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda. E esse tronco está aumentado. A gente traça uma linha aqui, no maior eixo axial, e vemos que ele mede mais de 2,9, 3, varia de homem para mulher, mas tenha em mente 3 centímetros para ficar mais fácil. Então ele está medindo mais de 3 centímetros. Uma outra medida que pode ser usada é você medir esse tronco da artéria pulmonar e ver a razão em relação à aorta torácica descendente. Se esse valor é maior que 1, também é um indicativo de aumento do seu calibre e um indicativo de algum grau de hipertensão pulmonar. Então aqui a gente vê o tronco aumentado, a artéria pulmonar direita, a artéria pulmonar esquerda aumentadas. Olha como essa artéria pulmonar direita é bem aumentada, né? E aí nós vamos descendo, a gente consegue ver as câmaras cardíacas. Então aqui o coração, a gente já vê o índice cardiotorácico aumentado, né? Esse coração está ocupando toda a caixa torácica à esquerda. Então aqui a gente tem o átrio direito aumentado, aqui a gente tem o ventrículo direito aumentado também, e as câmaras à esquerda também estão aumentadas. Então aqui é o átrio esquerdo e aqui é o ventrículo esquerdo, não tão aumentado em relação ao resto, mas também está grande. E aí a gente desce aqui esses elementos metálicos, é a do marcapasso cardíaco, e a gente vê a extremidade indo aqui para o átrio direito e vindo aqui para o ventrículo direito. No coronal a gente vai fazer um exercício para ficar mais fácil da gente interpretar o raio-x. O raio-x é todas essas imagens estão sobrepostas numa única imagem. Então vamos ver aqui, ó, o que a gente vê nessas projeções. O externo está aqui, aqui a gente vê os arcos costais, articulação costo-condral. Aqui está o marcapasso cardíaco na parede torácica anterior. E aí aqui já aparece o coração com a cardiomegalia, o aumento do índice cardiotorácico. Olha como é bem igual ao raio-x. Aqui a gente consegue ver a aorta torácica ascendente e para cá a gente está diante do tronco da artéria pulmonar. Então aquela imagem côncava que a gente via no raio-x realmente corresponde a esse tronco de artéria pulmonar aumentado, e a gente vem mais para cá, à direita, a gente via aquelas projeções, né, na região hilar, aquela densidade, mostrando o aumento do hilo pulmonar, que ele se dá sobretudo pela artéria pulmonar direita. A artéria pulmonar esquerda, o hilo pulmonar esquerdo, ele fica um pouco mais superior, mas ele é mais difícil de ver, porque ele está mais sobreposto aqui ao tronco da pulmonar. Então era isso que a gente tinha para ver nesse caso. Nesse segundo caso é uma paciente feminina, 45 anos. Então aqui foi um raio-x no leito. Veja que quando faz no leito você está numa incidência anteroposterior, pode ter a magnificação e tudo mais. Mas aqui, mesmo não sendo um exame mais ideal na posição, ele é bem diagnóstico. Porque a gente vê que ele tem um aumento do índice cardiotorácico, ele está muito grande, né? O coração está vindo até aqui, você vê ele bem globoso, então tem uma cardiomegalia.
Você tem aquele abaulamento aqui se insinuando para essa região do hemitórax direito, mostrando que tem um aumento do átrio direito. E olha só, mais uma vez, como o hilo pulmonar é proeminente, como você vê o bem aumentado. Então, estamos diante de um quadro de aumento da artéria pulmonar, provavelmente uma hipertensão pulmonar. Aqui a gente vê a crosta da aorta descendo para cá, e aí mais uma vez, ó, aquela imagem abaulando aqui o contorno da crosta da aorta. Isso daqui é o tronco da artéria pulmonar, mostrando que ela está aumentada também, provavelmente uma hipertensão pulmonar. Aqui na região hilar esquerda é mais difícil a gente ver, mas você tem uma trama vascular para cá, você tem alguma coisa aqui. Então você vê um pouco, bem pouco, mas você vê um pouco desse hilo pulmonar esquerdo. E aí a gente vai ver a tomografia de tórax desse paciente, mais uma vez janela de mediastino. Por que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar situações extremas aqui da hipertensão pulmonar. A gente vai descendo, aqui estão os principais ramos da crosta da aorta, né? A gente desce e chega na crosta da aorta propriamente dita. Tem alguns foquinhos calcificados aqui nela de ateromatose. É bem discreto. Mais para baixo a gente vê a aorta ascendente e a aorta torácica descendente. Descemos aquela imagem de novo em V invertido, angulado, que é o tronco da artéria pulmonar e a artéria pulmonar direita e esquerda. Olha como esse tronco é grande, a gente vai medir ele, medindo aqui vai dar 4,5 centímetros, bem aumentado, é muito maior que o calibre, né, que o diâmetro da artéria aorta torácica descendente, e as artérias principais, a direita e a esquerda, estão com calibre aumentado também. Repare que tem esses focos calcificados nas suas paredes. Veja como está aqui à esquerda e principalmente aqui à direita. Isso daqui é um sinal de aterosclerose. A aterosclerose acontece só em regime hipertensivo muito extenso, como na aorta, em grandes ramos da aorta. Então aqui a gente está diante de uma hipertensão pulmonar tão significativa que o aumento pressórico é tão grande que está repercutindo com uma aterosclerose. Um diagnóstico diferencial possível seria até eventualmente trombos crônicos parcialmente recanalizados, que só ficou com uma sequelinha, com uma calcificação. Mas essa paciente não tinha nenhum histórico de TEP, né, nem agudo nem crônico, então aqui é pura e simplesmente hipertensão pulmonar, bem extensa. Mais embaixo a gente vê a cardiomegalia, vê o aumento sobretudo das câmaras à direita, então aqui está o átrio direito, aqui está o ventrículo direito, comparativamente o ventrículo esquerdo está para cá e aqui o átrio esquerdo. A gente desce, mesmo nessa tomo sem contraste, a gente consegue ver isso daqui, ó. Isso é a veia cava inferior, ela está bem grande, está bem aumentada de tamanho, ela está bem maior também que a aorta. Isso é um sinal de congestão, está mostrando que tem essa falência cardíaca direita e que está acumulando as coisas a montante. No coronal, mais uma vez, as mesmas imagens do raio-x, então externo, articulação costocondral, os arcos costais. A gente vai indo posteriormente já ver a cardiomegalia, o aumento do índice cardiotorácico. Aqui está a aorta torácica ascendente, mais para cá a gente vê o tronco da artéria pulmonar, mas ó, aquela imagem abaulada que a gente vê no raio-x, mostrando o tronco da artéria pulmonar grande, e aqui a artéria pulmonar direita bem aumentada, com aterosclerose vindo para cá, e a esquerda um pouquinho menor, mas aparecem algumas placas calcificadas dessa tromatose, inferindo hipertensão pulmonar bem exuberante. No parênquima pulmonar, a gente vai ver se tem alguma doença de base sobreposta, né? Se tem uma intersticiopatia, se tem uma DPOC. Aqui não tem nada, mas a gente consegue ver às vezes o que? Alguns vidros foscos. A gente consegue ver umas áreas em que o parênquima um pouco mais branco e umas outras áreas um pouco mais escuras, mais aerados. Isso daqui é um indicativo de um distúrbio ventilatório perfusional que pode estar presente nesses pacientes. Seria o mais adequado fazer uma fase expiratória para ficar mais exuberante isso daqui. E de resto é só algumas outras alterações esparsas, algumas estrias atelectásicas, algumas atelectasias secundárias
a cardiomegalia, o aumento do tronco da artéria pulmonar. Vamos ver mais um caso. Bom, esse é um caso de um paciente de 47 anos. Dentro do grupo 1 da hipertensão arterial pulmonar, a gente pode ter vários fatores causais. Pode ter a esclerodermia, pode ter infecção por HIV, pode ter fatores congênitos cardíacos, pode ter fatores hereditários. E aí uma outra situação é por acometimento, por infecção por esquistossomose. Então esse caso é um paciente que tem esquistossomose. Então vamos ver aqui esse raio-x no PA. Mais uma vez, as informações são bem semelhantes. A gente tem um aumento do índice cardiotorácico, sobretudo aqui à direita, então evidencia o aumento do átrio direito. Não tem tanto vindo para cá, né? A gente não vê um aumento muito significativo esse lado da esquerda, mas chama atenção, mais uma vez, essa área abaulada aqui no hilo pulmonar direito, inferindo um aumento da artéria pulmonar direita. Tem alguma coisa aumentando aqui na região hilar esquerda, provavelmente a artéria pulmonar esquerda também está aumentada, e aquele abaulamento aqui nessa região, junto da crosta da aorta, adjacente a ela, que é o aumento do tronco da artéria pulmonar. Então a gente está diante de um quadro provável de hipertensão pulmonar. No perfil, esse agora a gente está vendo um pouco melhor, o que acontece? Aqui o coração está vindo para cá e para cá. Você não tem uma transparência muito extensa nessa região retroesternal que deveria estar vendo o parênquima pulmonar, nem aqui em cima e muito menos aqui embaixo. Esse espaço está ocupado, sobretudo, por uma massa cardíaca, e essa massa cardíaca é principalmente por aumento do ventrículo direito. Então, aumento de ventrículo direito a gente vai ver melhor no perfil, na radiografia. E é um outro achado relacionado àqueles aumentos das câmaras cardíacas à direita. Vamos para a tomografia. Esse paciente, o que ele tem é uma angiotomografia, então a gente vai ver o primeiro exame contrastado. Aqui a gente já vê o contraste iodado, foi administrado pelo membro superior esquerdo. Aqui vem pela veia inonimada, cai na veia cava superior. A gente vai descendo e a gente vai ver bem a anatomia. Aqui está o átrio direito de dimensões aumentadas, tudo isso daqui é o átrio. Vem para cá o ventrículo direito também aumentado. Aí aqui a gente consegue ver até um pouco do ventrículo esquerdo, um pouco do átrio esquerdo. Repare que a dimensão dessas câmeras à esquerda é até menor do que as da direita. E inferiormente, a gente já desce aqui, olha como a veia cava também inferior está com calibre aumentado, ela é maior até que a aorta. E essas veias hepáticas, elas também estão com calibre aumentado. É um sinal de congestão, é um sinal de que esse paciente tem algum grau de insuficiência cardíaca à direita, já está tendo congestão, e aí tem aqueles sintomas que a gente viu na animação. Vamos subir, vamos voltar, vamos chegar no tronco da artéria pulmonar, que é o que nos importa agora. Esses pacientes com esquistossomose têm o tronco da artéria pulmonar muito grande, então aqui a gente está vendo tronco bem grande, aumentado de tamanho, está com uma dimensão aqui aproximada de 4,7, então é bem maior que a artéria aorta descendente. A artéria pulmonar direita é grande, a esquerda também, sobretudo a direita. Mas esse caso tem duas outras alterações interessantes. A gente vai descendo, olha essa artéria pulmonar à direita, e a gente chega mais na periferia dela. O contorno dela era para vir aqui, por cima, e aí aparece essa imagem com falha de adição. A gente vê principalmente aqui nessa face anterior e alguma coisinha aqui mais inferior. Isso é trombo, mas é um trombo crônico. Mas não é de um tromboembolismo pulmonar agudo que teve, recanalizou. Esses pacientes, como a dilatação é muito grande, começa a ter uma estase vascular até mesmo nessa grande circulação. E aí começa a formar esses trombos de estase. É um trombo por aposição. É um achado bem raro que a gente pode ver principalmente na esquistossomose. Vamos ver na imagem coronal, então aqui a gente está diante do aumento da câmara cardíaca do átrio direito, do ventrículo direito. A gente chega no tronco da artéria pulmonar, vem para cá, artéria pulmonar direita, e aqui a área de falha de enchimento periférica irregular. O contorno era para vir bonitinho aqui, certinho, e aí aparece essa imagem mostrando esse trombo por aposição. O resto depois fica pérvio, sem sinais de trombose.
E aí agora a gente vai mostrar uma outra peculiaridade desse paciente. Essa daqui é uma tomografia sem contraste feita posteriormente, só que tem uma imagem a mais. Ó. Repare que tem essa imagem densa aqui nessa topografia. Aqui é a aorta torácica ascendente. Isso daqui é um stent. Em que região ele está? Ele está na origem da artéria coronária esquerda. Estranho, né? Por quê? Porque o tronco da artéria pulmonar é tão grande que ele causava uma compressão extrínseca dessa artéria coronária esquerda e estava dando sintomas coronarianos para esse paciente. Então aqui a gente vê um extremo dessa hipertensão pulmonar com trombo de aposição, sinais obstrutivos extrínsecos da artéria coronariana. E agora, nesse último caso, a gente vai ver um paciente masculino de 64 anos. Vamos ver uma angiotomografia protocolo TEP. Ele tinha dado entrada no hospital com uma dispneia súbita de saturação. Bom, quadro súbito você tem que pensar em coisas agudas. Um tromboembolismo pulmonar agudo, um infarto agudo, eventualmente com edema agudo pulmonar, uma ICC descompensada por algum motivo de forma súbita. Vamos ver o que aconteceu com esse paciente. Então, o contraste está aqui na veia cava superior, a gente desce, chega aqui átrio direito, ventrículo direito, vamos subir, tronco da artéria pulmonar. Esse tronco da artéria pulmonar está com contrastação normal, o calibre está normal, as artérias pulmonares à esquerda está aqui e a direita está para cá. Vamos seguir, chega aqui nessa região mais distal e olha essa falha de enchimento aqui que se estende mais inferiormente. Ela vem para ramos lobares, ramos segmentares e ramos subsegmentares. Então a gente está diante de um tromboembolismo pulmonar agudo, sobretudo à direita. Existe falhas de enchimento à esquerda? Existe também. A gente pode seguir aqui, ó, a gente vê uma falhinha de enchimento num ramo segmentar, subsegmentares do segmento basal posterior do lobo inferior esquerdo. Até tem um trombinho aqui parcial também, indo para o lobo superior esquerdo. E aí aqui no coronal a gente consegue ver esse trombo na artéria pulmonar direita, bem caracterizado, vindo aqui para ramos lobares, segmentares, subsegmentares, sobretudo do lobo inferior, e aqui também pegando o lobo inferior esquerdo. Então a gente está diante de um tromboembolismo pulmonar agudo. Só que aí, 7 meses depois, esse paciente continuou com dispneia, com cansaço e foi aventada a possibilidade de um tromboembolismo pulmonar crônico para ele. Então a gente vai ver uma cintilografia. E a cintilografia é um exame muito mais sensível, mais específico para tromboembolismo pulmonar crônico. Então ela é importante para fazer esse diagnóstico e aí faz a possibilidade também de uma hipertensão pulmonar associada. A gente está vendo radiofármaco por via inalatória e o preenchimento do pulmão, aqui está o pulmão direito, aqui é o correspondente ao coração e o pulmão esquerdo, está bem preservado. Você vê que tem uma ventilação preservada pegando todo o pulmão. Aí a gente vai comparar com a perfusão. E aí na perfusão a gente olha uma falha de enchimento. Veja que é maior aqui à direita, e ela é periférica com aspecto em cunha, mas tem alguma coisinha também falhando aqui à esquerda. Isso daqui a gente caracteriza um distúrbio ventilatório, que estava normal, perfusional. E dentro desse contexto de um paciente que teve um tromboembolismo pulmonar agudo há muitos meses, aqui a gente está diante da sequela disso, mostrando um tromboembolismo pulmonar crônico, com essas falhas, com esse distúrbio VQ. Vamos ver a angiotomo depois desse paciente. Essa angiotomo que ele tem é uma angiotomo da aorta total, mas é possível a gente ver o tronco da pulmonar e as artérias pulmonares. E também foi feito depois até daquela cintilografia. A gente vai ver aqui a crosta da aorta, a gente vai descendo, chega no tronco da artéria pulmonar. Esse tronco a gente mede e olha, já tem um aumento do seu tamanho, já está com 3,7. Então, um calibre aumentado. A razão em relação à aorta torácica aqui está maior que 1, então tem sinais de hipertensão pulmonar tomograficamente. E aqui, olha só como que ficou aquele trombo. Ele começa a ser muito mais periférico, uma irregularidade, um espessamento parietal periférico com essas falhas de enchimento. Pega ainda aqui um pouco da parte mais distal da artéria pulmonar direita,
se estende aqui principalmente para esses ramos no lobo inferior direito, mas é um aspecto mais crônico. Aqueles trombos que a gente via à esquerda, agora a gente nem consegue caracterizar mais, já foi reabsorvido. Mas a cintilografia demonstra ainda a persistência desse distúrbio VQ, e aí a gente fica diante de um tromboembolismo pulmonar crônico, que tem alteração ainda na tomografia, mas que tem sinais de hipertensão pulmonar. Aqui a gente só caracteriza esses sinais tomográficos com aumento do tronco da artéria pulmonar, mas não temos aumento das câmaras cardíacas à direita, não tem nada sugestivo de uma disfunção cardíaca direita. E aqui no coronal, mais uma vez, a gente vê as mesmas coisas. Olha, o coração está aqui, a gente vem para o tronco da artéria pulmonar, a gente chega na artéria pulmonar direita, a gente vê essa irregularidade com esse espessamento aqui na parede dela, né? Então, caracterizando esse tromboembolismo crônico parcialmente recanalizado. As porções mais distais aqui estão pérvias, e isso é a mesma coisa do que a gente viu nos cortes axiais. E no parênquima pulmonar, esse paciente tem sobrepondo um pouco um enfisema centrolobular aqui difuso, espessamento de septos interlobulares, e áreas que você tem o parênquima pulmonar aqui um pouco mais claro e outras mais escuras, uma atenuação em mosaico. Aqui é a mesma coisa, está mais claro, mais vascularizado, e aqui está mais ventilado, mais escuro. O ideal seria fazer uma expiração, mas aqui nesse contexto todo a gente está demonstrando de certa forma o distúrbio VQ nesse parênquima pulmonar. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar nesses casos. Espero que tenham gostado dessa aula mostrando a hipertensão pulmonar. Mais uma vez, ela é muito importante ser lembrada nesses casos de cansaço e dispneia, que pode ser progressivo. É importante aventar a possibilidade, sobretudo nos pacientes em que não tem uma melhora com a terapêutica que está sendo empregada. Vocês conseguem fazer uma investigação inicial com raio-x, com eco, em ambientes mais ambulatoriais, em sistemas primários, secundários, e eventualmente pacientes mais graves, mais crônicos e que não estejam respondendo à terapêutica, irão para o sistema terciário. Aqui a gente viu raio-x, tomografia, cintilografia. O diagnóstico mais objetivo desses pacientes seria pelo cateterismo, mas isso fica restrito ao ambiente hospitalar e em pacientes em que é muito mais seletiva a necessidade desse diagnóstico, porque com o cateterismo você está medindo realmente o valor da pressão na artéria pulmonar, nas regiões das câmaras cardíacas à direita, e aí faz esse diagnóstico. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar o like, faça os seus comentários, tire as suas dúvidas aí embaixo e compartilhe também com seus amigos, conhecidos que têm interesse nesse tipo de material, conteúdo. Vamos divulgar cada vez mais o conhecimento dentro da medicina e da radiologia diagnóstica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.